Eles estão em todo o planeta, espalhados pelo Brasil e também em diversos municípios goianos. O seu modo de vida provocou ao longo da história perseguições políticas e religiosas. Foram vítimas da Inquisição e do nazismo. Quem são estas pessoas? Eu respondo daqui a pouco. Os povos ciganos são o tema de hoje do TBC Memória. Vamos falar sobre seus costumes e modo de vida. Quem vai contar tudo isso é a professora e publicitária Franciele Felipe Faria de Miranda, uma estudiosa do tema. Olá, professora, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Prazer é nosso recebê-la aqui. De onde surgiu esse interesse em estudar os povos ciganos? Foi o amor. Eu fui casada há 14 anos com um descendente, né, da etnia cigana Rom. E aí, essa mobilização de afetos criou uma dúvida, instigou aí uma reflexão para um projeto de pesquisa, né? Porque não havia nada, nenhuma possibilidade assim, de reflexão, não havia nada escrito, nada para se pesquisar, nada documentado aqui em Goiás, lá na Facomb, no mestrado, ninguém nem queria saber do assunto. Eu falei assim, eu vou encampar aqui essa ideia. E aí surgiu a proposta de trabalhar com os documentários brasileiros que tentavam entender os ciganos, né? Então você pesquisou documentários sobre ciganos e teve um que foi feito aqui em Goiás, né? Teve um que foi feito aqui em Goiás pela Alice Lanari, que também foi um projeto de pesquisa, foi feito em Mambaí. E ela estuda uma comunidade que é sedentária naquela cidade. Outra coisa importante é que temos nossa própria língua, que a gente aprende desde criança. Ela dava ruim. Ela tem, mas eu tenho ruim. Se queira te mardar. Só ouvindo os adultos falarem. Ela ruim, tá te mardando ruim. A ruim tá te fardando, ela tem ruim. As coisas só começam a ficar mais agitadas quando se aproxima a festa de outubro. A princípio ela vai para lá, faz umas oficinas de cinema com a comunidade, ela tenta ali uma interlocução com eles e para eles tentarem fazer um filme sozinhos, assim, não dá muito certo, ela não chega exatamente ao resultado final do que ela queria, mas é um filme interessante para a gente conhecer ali como é que a cidade se relaciona com os ciganos, o modo de vida, né, desestrutura assim, algumas ideias que a gente tem romantizadas, né, das etnias. Eu sou casada mais de uma vez. Os outros 3 filmes pesquisados pela professora Franciele Miranda foram Diane de Javan, dirigido por Luciana Sampaio, Tarabatara, que tem a direção de Júlia Záquia, ambos de 2007, e Os Ciganos do Nordeste, dirigido por Ounei São Paulo em 1976. Vamos definir agora, antes de chegar em Goiás, especificamente nos ciganos goianos, o que são os povos ciganos, de onde eles vieram, onde eles surgiram. As pessoas tendem a generalizar como se os ciganos fossem um povo único que está no mundo inteiro se comunicando. Não dá nem para falar a história dos ciganos no Brasil, a história das comunidades, né, dos grupamentos. Mas num esforço de estudar a língua, até porque os ciganos durante muito tempo foram ágrafos, né, bastante de tradição oral mesmo, no estudo da língua própria das comunidades, verificou-se que algumas palavras tinha raízes num Brahmani muito antigo. Brahmani, lá da Índia. Da Índia, exatamente. E aí foi se estudando pedaços de palavras e reconstruindo a trajetória dos ciganos. E aí percebeu-se que provavelmente, né, viveram durante aquele período X, né, histórico, na Índia. Aí, por que se tornaram nômades, né? Por que saíram da Índia? Coincide com a invasão muçulmana da Índia. Então, provavelmente já era um povo nômade ali naquela área, naquela região que sai, e aí depois faz um percurso ali na Ásia, Afeganistão, vai descendo para a Ásia Menor e entra na Europa a partir da Grécia. Então, inclusive o idioma falado pelos ciganos Rom, que são esses ciganos do leste europeu, tem muitas palavras do grego. Então, ou eles chegaram pela Grécia, ou eles chegaram por países que falavam grego.
né? Então é a partir da filologia que a gente descobre da onde vêm os ciganos. E a gente costuma, pelo menos no senso comum, ver muitos dos ciganos como vindos da Romênia, da Hungria, lá do leste europeu. Sim. Porque esses que vieram para o Brasil, é isso? Então a gente tem duas migrações ciganas no Brasil, né? Em dois momentos. Porque quando eles chegam ali na Grécia, tem um percurso que vai, eles se dividem em dois grupos, né? Um que vai ali pela Europa e aí Hungria, né? Romênia, e aí são esses ciganos rom. Tem um povo que fica um pedaço ali que fica mais centrado na França, na Itália, e um pessoal que segue para a Espanha e Portugal, né? Então, e aí se dividem em três grandes grupos étnicos, né? Esses que vão para a Espanha e Portugal são os ciganos Calon, que a gente hoje identifica como ciganos da pele mais morena, né? Os ciganos que estão ali um pouco na Alemanha, Itália e França, o Sinti, e esses do leste europeu são os ciganos Rom, que tacheiro, que tem tradição de circo e etc. E aí, esses primeiros grupamentos ciganos que vêm para o Brasil, eles vêm degredados de Portugal. Né? Porque naquele primeiro movimento, os primeiros registros na Europa são do século XV. A Espanha, naquele primeiro movimento de expulsar os judeus, e tudo que não se parecesse com o catolicismo, né? Eles expulsam os ciganos vão para Portugal. E de Portugal já começa o degredo para a África e para o Brasil. E aí a gente tem o primeiro registro, até coloca aqui, né? 1574, o cigano João Torres, é o primeiro nome que aparece de degredo. Agora, mas assim, como político oficial de Portugal, 1686, o degredo para o Brasil. E aí, oficialmente, como política de portuguesa, a gente tem até 1887, por aí, degredo de ciganos para o Brasil. Vinham muito pelo estado do Maranhão. Aí depois, num segundo momento, quando acaba a escravidão no Brasil e é incentivada a imigração, até como um movimento de branqueamento do Brasil, exatamente. Né, a gente começa a receber imigrantes italianos, poloneses e etc. E aí os ciganos vêm disfarçados no meio desse grupo. E aí é assim que a família do meu ex-marido vem também. Eles vêm disfarçados de não ciganos, porque não podia nem embarcar. Já que você falou a família do ex, qual que é o nome da família? Miklos. Em Goiás, quando eles chegaram, e parece que Goiás é um dos estados que tem a maior população cigana, uma das maiores no Brasil. Confere isso? Sim. A gente tem esse movimento aí, né, que eles chegam muito pelo Maranhão, né, nesse momento do degredo, e vão descendo pelo litoral mesmo. Quando a gente chega nesse momento ali de busca de independência do Brasil, um movimento civilizatório ali que coincide também com a luta da abolição da escravatura, existe todo um debate no Brasil de definição de uma raça brasileira, que era impossível. Né? Sim, nesse país é impossível. Era impossível. Mas existe aquele debate. Então, no primeiro debate, a raça brasileira, aquele definição romântica, é um mito das três raças. O cigano não cabia. Depois evolui-se para vamos civilizar o Brasil. E aí o cigano também não cabia em nada daquilo que parecia como civilizado, porque o cigano não tem endereço fixo, eles moravam amontoados numa casa só, né, numa barraca só. Eles não professavam o catolicismo como a maioria da população brasileira professava. Então, os ciganos começaram a não caber dentro das cidades. E aí eles começaram a ser empurrados ou proibidos de acampar próximos aos rios, que abasteciam as cidades, ou para os lugares mais distantes. E aí eles passaram a representar tudo que era sujeira, mau cheiro. E aí os ciganos começaram a não caber dentro das grandes cidades brasileiras do litoral. E aí que a gente vê uma migração dos ciganos para os sertões. É aí que aparece, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, registros de ciganos no Mato Grosso, Goiás e no interiorzão de Minas Gerais. Até então não tinha. Falando em Goiás, onde tem mais ciganos, que atividades eles exercem? Então, até só situando a família do pai dos meus filhos nesse sentido, é até curioso que tem um livro que chama Os Ciganos do Brasil, né, que aparece uma entrevista com o senhor Teodoro Miklos, e ele fala dessa trajetória aí deles entre 1909 e 1935,
nesse percurso bem parecido com esse que eu relatei. E aí depois eles, por volta de 1950, eles se estabelecem ali em Itapaci. Então, a gente tem, assim, no interior de Goiás, Itapaci, ali na região de Buriti Alegre, Hidrolândia, a gente tem muitos Parece ciganos. que Trindade também. Trindade, a gente tem uma comunidade muito grande, mas a comunidade de Trindade é Calon. E esses ciganos, a gente também tem os ciganos que são Rom, né? Nesse caso, que são ciganos tacheiros, que fazem tacho de cobre. Temos também bastante ciganos Rom aqui em Aparecida de Goiânia, uma comunidade grande. Existe algum censo que tenha a quantidade de ciganos ou descendentes em Goiás? Infelizmente não, né? É uma batalha mesmo. Quer dizer que é difícil até saber qual a contribuição econômica e cultural que eles dão para o Estado. Tamanha a invisibilidade, né, dos ciganos mesmo. E existe alguma política pública no Brasil, em Goiás, em algum município goiano, voltada para os povos ciganos? Olha, a primeira vez que a palavra cigano aparece é no primeiro governo Lula, né, no plano, né, no projeto de desenvolvimento de direitos humanos, aparece a palavra cigano pela primeira vez. E é a partir de então que surge a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. E aí, quando surge essa secretaria, começa-se a perceber que existiam tantas especificidades raciais no Brasil, né, que começou a haver necessidade de criar micro-secretarias dos quilombolas, dos ciganos e etc. E existem ciganos e ciganos também, diversas comunidades, mas aí tem a cartilha dos ciganos, né? Foi criada a cartilha dos ciganos, na tentativa, porque realmente o nível de escolaridade dos ciganos é muito baixa, né? A dificuldade de inserção. O preconceito contra os ciganos, por exemplo, na minha infância, da minha geração, a gente ouvia: cigano é ladrão, aquela mulher vai ler a mão para enganar a gente. De onde surgiu esse preconceito? E hoje esse preconceito está se acabando? Não. Na minha pesquisa, eu faço exatamente isso. Eu tento repertoriar a forma como os ciganos são representados nesses filmes. E primeiro eu começo identificando quais são as representações dos ciganos ao longo da história, e depois eu faço a representação nos filmes do século XX, os únicos. E aí eu percebo que em 400 anos da presença dos ciganos no Brasil, as representações negativas, elas não mudaram. Então, a gente tem um nó figurativo que ele é rígido, né? Então, não muda. Nossa cultura, que é muito apegada à posse, à casa, ao sedentarismo, a gente não sabe lidar com esse indivíduo que é totalmente contraditório, ele é diferente. A gente tem um exemplo aqui no condomínio, nos Jardins Atenas e etc., de famílias ciganas que foram... Que enriqueceram em função dos aluguéis muito caros, compraram lotes quando era muito baratinho ali na região do Vaca Brava, que ninguém queria morar lá porque era brejo, enriqueceram com os aluguéis e foram morar em mansões aqui. Eles não sabem viver em condomínio fechado, porque não é a realidade deles. As pessoas não os veem trabalhando formalmente, de bater ponto, como a maioria das pessoas. Aí eles são acusados de tráfico, de prostituição e etc. Porque, não, fulano não trabalha, fica o dia inteiro em casa. Porque vivem em comunidade, tudo pertence a todos. Às vezes a criança vê uma bicicletinha na porta da casa de outra criança que ele não conhece, pega para brincar. Sim. O ciganinho roubou a minha bicicleta. Por quê? Porque ele é o bode expiatório. Para encerrar, para a gente encerrar em alta, cite alguns nomes de ciganos ou descendentes ciganos famosos, não só no Brasil, como no mundo. O famoso que eu mais admiro é o Juscelino Kubitschek, que teve contribuições muito importantes para o nosso país, né? Realmente visionário, mas não podia se autodeclarar cigano, senão não ia ter sido eleito presidente, né? Mas Elvis Presley, a gente tem vários outros aí. Você até levantou alguns dados aqui para me ajudar, né? Charlie Chaplin, o ator Michael Caine, o Washington Luiz, ex-presidente, Dedé Santana, e a cara já diz tudo, e o nome, Benito de Paula, né, o cantor cigano. Exatamente. Ok, professor, agradeço muito a sua participação, ajudando a esclarecer e a gente a quebrar um pouquinho mais de preconceitos, né? Eu que agradeço a oportunidade. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.